que é interessante, né? O que é a moxa-bustão? Moxa-bustão não é uma terapia à parte, e eu quero deixar isso muito bem claro. Tem muita gente aqui que fala, o que é a moxa-bustão, afinal de contas, Elias? É o uso do calor. Esse uso do calor está dentro da medicina clássica chinesa, dentro da tradicional chinesa, e é muito interessante porque assim, ela começa lá, sabe aquela história das pedras quentes que o pessoal coloca? Começa com essa observação, os chineses lá na antiguidade mesmo usavam pedras quentes e usavam o calor para tirar diferenças energéticas e curar doenças, tá? Então, o que acontece? A moxa-bustão, ela veio ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos, sendo utilizada e sendo aprimorada, e sendo estudados seus efeitos. Né? Então, existem muitas características e existem muitas diferenças da moxa-bustão de acordo com cada povo, na verdade. Então, nós temos a moxa-bustão japonesa, nós temos a moxa-bustão chinesa, nós temos a moxa-bustão indiana, tá? E o que há de comum nelas? O uso do calor, tá? O uso do fogo, do calor ali, e uma erva em especial que é a artemisia, né? Pelos fatores dela, tá? Pelos fatores... Qual das artemísias? Que só tem 450. A artemisia legítima, é aquela que eu falo que vale, é essa que está feita dentro do tubinho lá. Não, a Artemisia vulgaris, tá, vulgaris, gente? é comunzona, é mais comum, é isso. Então, e aí, assim, tem algumas práticas de moxa-bustão, Dani, que eu acho que vale a pena a gente sempre discutir, porque, por exemplo, tem uma prática que eu não gosto muito, que foi já chinesa, hoje não é tanto utilizada na chinesa, alguns chineses raiz ainda usam, não é mais usada na japonesa, que é o uso de colocar a moxa sobre um certo tecido ali, colocar a moxa ali e pôr fogo ali na moxa sobre a pele. O que acontece? Quando é feito com muito cuidado mesmo, isso provoca queimadura na pele do cliente. Eu sou extremamente crítico nisso, muito crítico mesmo. Tá? Por quê? Porque se você faz a queima ali da pele, dentro do sistema tradicional clássico chinês, você está queimando um ponto, e essas mochas normalmente vão em cima dos pontos de acupuntura. Então você pode ali causar, além de causar o ferimento mesmo na pessoa, que não é o ideal, né, você ainda pode estar, entre aspas, queimando um ponto de acupuntura, tá? O que é prejudicial, vamos dizer dessa forma, tá bom? Elias, tá, você está falando que eu vou fazer o tratamento com calor, que ele está no ponto de acupuntura. Quais são as condições que eu uso o moxa-bustão? Então, tem várias formas, vários usos do moxa-bustão, tá? Então, normalmente, ela é usada para dores crônicas, tá? Em locais específicos, dores em locais específicos, para aquecimento dos sistemas internos, então para equilíbrio dos sistemas internos. Eu tenho um problema muito sério de cólica intestinal. Eu posso usar a moxa? Posso usar a moxa. Eu tenho um problema de dores lombares. Pode usar moxa? Pode usar moxa. O que é muito contraindicado, e existem várias discussões sobre isso também, é o uso de inflamações. Então, assim, no uso de inflamações, se diz que ali já tem fogo, né? Vamos dizer dessa forma, então você vai esquentar o fogo. Mas existe, quando o especialista, o acupunturista, no caso, ele estuda bastante, ele sabe quando pode usar essa moxa numa infecção, numa inflamação também. Infecção é diferente de inflamação. Uma inflamação também, porque aí você combate fogo com fogo. E dentro do sistema dos estudos mais clássicos, você consegue fazer esse movimento, tirar aquele fogo. Né? Na natureza, a gente tem aquela coisa de você usar fogo contra fogo para apagar um incêndio. Só que tem que ser muito bem estudado. O acupunturista senão ferra, né? Senão você pode piorar a situação, sim. Então, assim, por exemplo, eu tenho uma inflamação do joelho. Essa inflamação do joelho foi causada por uma pancada. Vai usar a moxa? Não é muito bem indicado. Oi, barulho! Não é muito bem indicado, né? Tem outros tratamentos.
O contrário já não é o mesmo, né? Então eu posso usar gelo. Não, tá? Tem muita acupuntura que você fala, põe gelo. Não, não põe gelo. Gelo só põe em pancadas, em momentos da pancada. Até 1h30, 2 horas dentro da pancada, você pode usar gelo. Mas para algumas dores, então, por exemplo, eu tenho clientes que têm 2 lombares, principalmente clientes mais idosos, e aí a gente vai fazer a anamnese e a gente descobre que a inflamação que causa essas dores lombares é causada por umidade, Daniela. Uhum. Por umidade e frio. Então, onde que eu tenho muito isso? Vamos pegar a China lá. Os plantadores de arroz. Os caras vivem lá dentro da água, plantando o sistema lá de plantar arroz dentro da aguinha, tudo certinho. Aqui a gente tem os lavadores nossos. Então, por exemplo, a minha mãe, ela teve infância, ela é ali do nordeste de São Paulo, quase divisa com Minas, e a cidade dela é uma cidade de temperatura baixa por elevação. Então é uma região fria normalmente, que de manhã faz geadas no meio do ano, no inverno, o inverno é um pouco mais rigoroso. E elas iam para a escola descalças quando crianças. A minha mãe até comenta que elas iam quebrando o gelinho com os pés, o gelinho na grama com os pés. Essa friagem ela vai ser armazenada pelo corpo, né? Então, isso rendeu para ela uma dor lombar. Depois minha mãe foi trabalhar com lavanderia, lavar roupa. E aí a umidade, ela vai sendo absorvida pelo corpo, a energia dessa umidade vai criando umidade no corpo, isso causa inflamação. Então, esse tipo de dor, você pode usar a moxabustão. O calor para poder tirar esse excesso de umidade, drenando esse excesso de umidade, tá? Você consegue fazer a diminuição dessa inflamação, diminuição dessa dor e tudo mais. Eu tive um paciente, Daniela, que ele tinha má circulação provocada por diabetes e por várias outras coisas, e a gente conseguiu, através do moxa, estimular essa circulação nas pernas, evitando que ele tivesse, inclusive, evoluído para estágio de amputação, né? Aí, infelizmente, por outros motivos, ele deixou de fazer o tratamento. Hoje, infelizmente, eu não sei dizer que situação que ele está. Mas a família reconheceu muito a melhora dele, os médicos que acompanhavam também reconheceram. E a gente tinha um uso muito interessante do moxa. Você acabou de falar que, por exemplo, em processo inflamatório agudo, em febre, não você não falou, mas aí eu já estou supondo, febre não é indicado a moxabustão Estado por causa... febril, O que acontece? Na febre, você tem um calor interno, que na verdade é um movimento de ti interno, e que você, como se a pessoa, entre aspas, estivesse queimando por dentro. Se você vai usar o moxa, a não ser que você saiba dirigir muito bem esse moxa, você vai piorar a situação, porque aí você impede o calor de sair. Hipertensão, eu posso utilizar? Hipertensão não medicada. Não, hipertensão não medicada, eu não indico a utilização de moxa. Por quê? Porque você tem lá você pode ter uma hipertensão por deficiência do rim do coração, ou deficiência de rim, do yang do rim. Gestação? Muito raro, para casos muito específicos. Eu estou tratando com moxa, dor lombar. Estou grávida. Eu retiro, não uso. Não uso porque a moxa faz exacerbar, faz tirar alguma coisa. Então, nesse caso, vai estimular que a pessoa tenda a expulsar o que tem dentro, né? E pode correr o risco, sim, de provocar um aborto, alguma coisa assim. Eu vou causar polêmica agora. Lembrando que a moxabustão faz parte da acupuntura, tá? Outro dia eu tive uma cliente que entrou em contato com o consultório para fazer um tratamento só com moxabustão. Eu não sei se tem gente fazendo isso, tá? Não recomendo, porque ela é parte da terapia. Ela é parte da terapia. Utilizada quando necessário, né? Não é só ela que você vai usar. É que nem ventosa terapia. A ventosa terapia também, ela tem usos específicos. Uhum. E a gente pode falar disso uma outra vez, mas a ventosa,
É muito raro eu usar, porque tem uma série de coisas que eu tenho que considerar que eu posso ter o efeito antes com a acupuntura ou mesmo com a auric, em vez de usar, até porque muita gente não considera isso, mas a ventosa é extremamente invasiva. Não é que ela vai enfiar no seu corpo, mas ela vai provocar, ela vai deixar roxo, né? Pode falar que no meu estudo particular, a ventosa mesmo tem que ter sangramento, né? Para expelir, entre aspas, lá o sangue ruim, né? Então, tem que ter bastante cuidado. O profissional tem que ter bastante cuidado quando vai usar, e que pontos vai usar, e quais situações vai usar. A anamnese tem que ser muito bem feita. E todas essas técnicas que nós estamos falando aqui, pessoal, tem que ter acompanhamento médico. Lembrando que as práticas integrativas, elas integram um tratamento, né? Então elas não são mais, a gente não tem mais aquela visão que tinha meio que antigamente, que era uma visão muito errônea, que levava muito a erro, de medicina alternativa. Não. São práticas integrativas. A alternativa, para mim, soa do que eu posso fazer este ou aquele. Ou aquele. Isso não é uma alternativa, né? Por isso que elas são práticas complementares, elas vão complementar. Então, todo mundo que passa comigo no consultório, a gente faz a anamnese e eu aconselho, você está fazendo tratamento com cardiologista, com ortopedista, você passou por qual médico? Então vai. Se você não fez, vá acompanhar, fala que o acupunturista indicou, para que faça uma... a gente peca por excesso. Eu peco muito por excesso no meu consultório com os meus clientes. Eu estou desconfiado de alguma coisa, vá fazer exame. Quem pode pedir o exame? É o médico. Eu não posso pedir exame, não sou médico, sou acupunturista. Você pode que você é farmacêutico, mesmo assim não é todos os exames que você pode pedir. Eu não posso pedir exame de imagem, mas os laboratórios eu posso. Então, mas é isso que a gente recomenda. Então procure um profissional sério que faz, e o profissional sério sabe que tem que fazer complemento do tratamento. Ele não é o único exclusivo dono da verdade da saúde das pessoas. Eu, como fitoterapeuta, vou achar que a moxa original de Artemisia mesmo, ela vai ter os princípios ativos da Artemisia ali na fumaça, que vão ser o óleo essencial. Eu lembro que em alguns locais lá na China, eles usam óleo essencial de Artemisia e faz aquecimento com aquela moxa elétrica que eles têm, sabe? Aquelas luzes. Tá. E aí eles põem o óleo no ponto e põem a luz para aquecer, para fazer a absorção, né? A absorção do óleo. Eu realmente acredito que deva ser mais efetivo mesmo. Da técnica, mas dentro da moxa Gustão existe uma técnica chamada moxa dragão,